TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo bom, hein? Tudo bem, né? Salve, salve, 11 horas 35 minutos, manhã de terça-feira, dia 7 de julho. Estamos chegando para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom para você. E a temperatura estacionou, ficou ali de vez, né, na casa. Opa, mexeu agora, oscilou. Nós estamos com 11 graus, estamos com 9 graus, que é a mínima para o dia de hoje, né? Nós vamos ter temperaturas oscilando nesta casa, dos 9 a 13 graus. É o que destaca a previsão do tempo. Inclusive, a margem dos 13 graus, essa será atingido a partir das 14 horas e 30, é o que diz a previsão do tempo. Vamos aguardar. E a chuva segue, né, caindo de forma ininterrupta desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, ao longo da madrugada, caindo muito generosa e abundante e farta em toda a região serrana. Na região metropolitana já é sentido os efeitos desse ciclone extratropical somado a esta massa de ar polarizada vindo da região sul, que chocam-se e trazem, então, esta chuva um pouco mais severa, acompanhada de ventos e rajadas, né, que podem chegar até a casa de 70 a 80 km por hora. Há um alerta que está, uma alerta para a Defesa Civil que está observando também a região serrana, que pode ser impactada para o período da tarde. Vamos ver se vai se configurar tudo isso. Há uma grande probabilidade, segundo a Defesa Civil, no seu último alerta emitido há instantes atrás. Nós vamos estar destacando para você também que quarta-feira também teremos aí instabilidades, né? E claro que pode ser acrescido ainda mais, ou pode se mudar a forma de interpretar o tempo se chegar esses efeitos meteorológicos aqui para a região da Serra, que poderão trazer ventos, trazer chuva mais forte, aí muda tudo o clima para o resto da semana. Deixa eu fazer uma saudação especial a ele, Miguel Brambila, que já está junto com a gente. Seja bem-vindo à nossa programação, Miguel Brambila, um bom dia para você e a partir de agora também a oportunidade de você conversar com a nossa audiência. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Soares, muito obrigado a toda a nossa audiência que tem participado conosco aí no Sabe Caxias. Estamos aí em mais um dia de desafio e vamos em frente, que este dia seja útil, não é, Edinho? Bom dia a todos. E estamos analisando tantas coisas, tantos acontecimentos e a necessidade de estarmos positivos. Não há saída que não seja olhar e andar para frente. Acreditar que a tempestade perfeita pode estar acontecendo neste momento em torno de nós, faz parte aí de uma análise da realidade ao qual estamos vivendo, mas só temos uma saída. Não podemos nos paralisar pelo medo, pelo negacionismo, pelo pessimismo e acreditar que as coisas têm uma razão de ser, né, Edinho? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Belíssima análise e observação referente às condições climáticas, mas eu acredito que hoje a informação muito e aguardada é o teste para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Acho que deve ser uma das mais aguardadas para hoje, né? Miguel Brambila, o que você acha? Você, já puxando para esse... Nós íamos ter que chegar a esse assunto. Nas redes sociais há um grupo de pessoas que estão torcendo para que o presidente esteja com Covid-19, vibrando, falando força a Covid-19. O que a gente pode falar sobre tudo isso? Eu acho que a gente não deseja o mal para o próximo, independente de quem ele seja e de o que ele tenha feito. Eu acho que isso é um mau exemplo, porque não avança a sociedade desta forma, pagando olho por olho, dente por dente. Isso é uma justiça primitiva. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos, política, social, olho por olho, dente por dente, está associado aí a uma antiguidade onde houve um pequeno avanço já mais equilibrado no sentido de que havia uma forma de compensação para quem tinha algum tipo de prejuízo. Antes disso era a barbárie. Mas mesmo assim, o olho por olho, dente por dente, consagrado na história passada da humanidade, não significa a representação de uma justiça atual. Então, na verdade, as pessoas que pregam aí o bem feito, né, para o presidente, estão vivendo uma justiça primitiva, do olho por olho, dente por dente.
Assim como estados que pregam a pena de morte, por exemplo, que vingam, né, o crime ao qual se omitiram devido à má condição social das pessoas, como forma de se livrar do criminoso e não tê-lo como responsabilidade social. Acredito que, se confirmada esta contaminação do presidente Jair Bolsonaro, ele vai estar pagando o preço da sua própria irresponsabilidade. Vamos torcer para que ele se recupere e que nesta recuperação ele faça o meia-culpa e mude a sua atitude, porque você veja que, como dissemos aqui, ele não foi omisso, ele foi contrário a todas as medidas restritivas, enquanto morreram milhares de pessoas. Muita gente vai lavar a alma dizendo bem feito, é só uma gripezinha, não sou coveiro. Ele está pagando o preço da sua própria irresponsabilidade nesse sentido, de sair às ruas sem máscaras, de abraçar as pessoas. Não é o super-homem, não é o homem de ferro, né? E a sua criptonita, caso fosse, né, para os fundamentalistas e fanáticos, vai acabar trazendo aí à tona, quem sabe, a sua própria regeneração e a sua própria, a própria salvação do seu governo, porque veja bem que muitos negam ainda. Eu não sei se o Brasil tem esse grau de conspiração, e se me disporia a isso, que a facada que o Bolsonaro recebeu na eleição seria fake news, que não teria facada. Eu não creio, acho que ele foi ferido sim, e aquilo o levou à presidência da República. Não acredito no acaso, acredito na lei de causa e efeito. Acho sim que é bem provável, né, que ainda no programa, ou logo depois, se confirme, Edinho, essa possibilidade dele estar contaminado. Vamos torcer pela sua mais rápida recuperação. Vamos ver o que ele vai dizer depois disso, né? Nós estamos monitorando, porque até o pronunciamento era para ser bem nesse horário, né? O pronunciamento, ou que viria à tona o resultado desse teste, né? Claro que mesmo que dê negativo, já está confirmado que ele vai ficar isolado já por 14 dias e vai ter um contrateste, né? Ele vai ficar numa base, né, da militar, vai ficar de lá despachando, né? Claro que uma autoridade desse tamanho, dessa envergadura, a principal autoridade de referência do país, vai ter todo um bunker montado lá, com todo o aparato para que possa ficar despachando, governando, né? A governabilidade não se perderá em nenhum momento, né? Enquanto o presidente conseguir tiver forças para poder assinar e conversar com as pessoas, vai estar fazendo isso. E nem talvez chegue, né, a necessidade de aparelhos. Ninguém quer tratar dessa natureza. Mas eu quero aproveitar um gancho na sua fala, que é muito importante, me veio na cabeça, uma das histórias talvez que narram, né, dentro da história americana do empreendedorismo, que é a história do John D. Rockefeller. Que o Rockefeller, no momento que foi colocado a lei antitrust nos Estados Unidos, ele estava fugindo, né, por todos os estados da União Americana, para que os oficiais de justiça não entregassem para ele a intimação. E ele ficou por anos fazendo tudo isso, essa fuga, né? Não ficava por muito tempo na mesma residência, não firmava endereço. Claro que eram mansões, né, e locais devidamente preparados para acolher uma pessoa que era o homem mais rico daquele exato momento do planeta. E eis que o seu filho, né, teve um dos filhos dele, que seria neto, né, um dos seus netos, que caiu no hospital. E ele passou por uma infância no qual ele foi negligenciado, ele foi abandonado pelos seus familiares. E aí ele doeu no coração, ele falou assim, é um momento que eu não queria que meu filho passasse a negligência de não ter perto um avô, né? Porque eles também tiveram dificuldade, eu também tive dificuldade de sei que é não ter a presença de um pai e de uma mãe. Então foi nesse momento que ele se rendeu, né? Ele se rendeu e foi até esse hospital onde estavam seus familiares, e lá foi entregue a intimação, passou todo aquele processo jurídico, teve que fragmentar o seu império, que hoje está nas 7 irmãs, né? A ExxonMobil, a Shell, todas as empresas que hoje estão desfragmentadas, né? Saiu, né, desse grandioso império chamado
da família Rockefeller, né, do John D. Rockefeller. Mas o que traz essa história que eu estou contando para o dia de hoje? Essa sensibilização pode ser que venha tomar conta do coração do nosso presidente agora. Porque se realmente constatar que o Covid-19 está dentro disso, eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de reagir, a sua experienciação com toda essa dificuldade que o Covid traz para o corpo, para o organismo humano, e tenho certeza que vai sensibilizar também seus filhos e sua família. Pode ser que nosso país esteja entrando numa outra janela, se caso isso se confirmar, né, Miguel? Eu espero que sim, espero e reitero que a recuperação seja saudável e que ele faça meia-culpa disso. Mas nós tivemos, por exemplo, em 1918, Edinho, aqui a morte de um presidente da República que negava a gripe espanhola, né? O ex-futuro presidente do Brasil, Francisco de Paula Rodrigues Alves, 1848-1919, faleceu de gripe espanhola. Logo ele que em seu mandato como quinto presidente da República do Brasil, exercido entre 1902 e 1906, designou o médico e sanitarista Oswaldo Cruz para a chefia do Departamento Nacional de Saúde Pública, justamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil, né? E ele, portanto, dizia também que era uma gripezinha e acabou se contaminando e acabou morrendo porque era um negacionista. Então você veja que não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Os romanos tinham um hábito, que, quando um general conquistador chegava na sua conquista, trilhando a Via Ápia em Roma, de ter alguém ao seu lado dizendo: você é apenas um humano, você é apenas um humano, você é mortal. Então, para que a soberba não tomasse conta absolutamente da consciência dos generais. E no Brasil nós temos muito isso, né? Os presidentes passam a achar que são reis, que são imortais, e esquecem, né, de que não vale muito a pena você ganhar o mundo e perder a sua alma. Steve Jobs morreu e criou aí uma tecnologia avançadíssima, era um gênio. Outros gênios da história também morreram, né? Leonardo da Vinci, Mozart, Beethoven. Nós somos aqui passageiros e não importa o grau de poder que você tenha, Nero, Calígula, quem quer que seja. O Brasil tem o governo que merece, talvez neste momento, e é justamente por isso a culpa da população também passe a ser feito de uma maneira mais positiva. Esperemos que sim. O importante nesse sentido é o retorno, porque já são 65 mil mortes, mais de 120 dias já em clausura. No início da pandemia já iniciávamos aí uma projeção matemática que morreriam 140 mil pessoas no Brasil, e fomos chamados aí por alguns negacionistas, né, de sensacionalistas, que aquilo não tinha uma linha de tempo, que era uma matemática absurda. Nós já estamos na metade disso. E nem começamos o inverno ainda. Muita gente ainda vai desencarnar, vai morrer. Agora, muita gente vai se salvar também se cumprir as medidas sanitárias, Edinho. Eu estava ouvindo você respirar um pouco de história, e é tão importante nós falarmos sobre história, inclusive relacionados a esses fatos históricos. É curioso de ver o que está acontecendo lá na China e tem que ser estudado gentilmente em todo o mundo. Mais uma vez, né, a peste bubônica, a peste negra, está assombrando mais uma vez aí possivelmente a Ásia, e claro que todos talvez que recordam pelos fatos históricos o que ocorreu posteriormente em toda a Europa, quando a peste negra chegou por lá e ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. E atribuído a esse fato, você vem tocar, né, em 1908, e eu me lembro da Salutar Creolina, lembra? Né, que foi um dos eventos que freou as dificuldades da crise sanitária do nosso país, né, Miguel Brambila? Isso são coisas revolucionárias que aparecem no momento em que mais precisamos. É verdade, né? Creolina, né? Eu me lembro da creolina para lavar o canil do cachorro. Isso, no meu tempo de adolescente, ainda usava creolina lá para desinfetar o canil do cachorro, e no começo nós até fizemos a brincadeira, né? Quem sabe agora, né? Não é motivo de piada, a hidroxicloroquina salve o presidente. É certo que ele deve estar usando, né? E aí, talvez nós não sabemos, porque, assim, existem duas possibilidades de ele sair, se por acaso estiver contaminado. Pode ser qualquer outra coisa,
pode ser influenza, pode ser qualquer dor de garganta, talvez não seja o Covid, né? Então, mas suponhamos que ele esteja contaminado com Covid e se cura, ele pode voltar ainda mais negacionista, dizendo que sim, que ele passou por isso, e esfregar o exame na cara das pessoas e dizer que ele vai sobreviver, porque ele tem histórico de atleta, que ele tomou hidroxicloroquina, e que mesmo que não seja isso que o tenha curado, ele pode voltar pior. Não achamos que ele vai se regenerar assim, no sentido positivo, facilmente. Agora, muita gente vai achar que isso é macumba da esquerda, né? Sim. Vai achar que é torcida da esquerda comunista, né? Sabotou o presidente da República, e aí nós estamos perdidos, né? Num círculo vicioso político totalmente sem saída, né? Miguel, eu queria te interromper, desculpa, Miguel, já lhe interrompendo. Pegando esse gancho, eu gostaria que tu avaliasse a decisão de ontem do presidente sobre o veto de uso de máscaras nos presídios e muitas partições públicas. Ah, sim, com certeza. E também você falando da China, do retorno da peste bubônica, nós vivemos o retrato do desprezo à vida humana, né? Isso é fato. A vida humana, para muitos poderosos, não faz o mínimo sentido. Não estão, como na época antiga, eu gosto de citar Roma porque sou apaixonado pela história de Roma, mas em qualquer outra história, como aconteceu no nazismo, por exemplo, para essas pessoas que não estão preocupadas com 65 mil mortes, não foram capazes de colocar um dia sequer desses dias a bandeira do Brasil a meio mastro, morreu mais gente no Brasil do que na Guerra do Paraguai. Agora, nesses últimos 120 dias, morreu mais gente que 2018, que foi o ano mais violento da história do Brasil, considerando aí todos os crimes do tráfico de drogas, da Rocinha e do Brasil inteiro. Quando caiu o avião da Chapecoense, a comoção nacional foi tamanha, mas não era, claro, o Bolsonaro o presidente, mas o Brasil, né, ficou... Quando morreu Ayrton Senna, o Brasil chorava. Agora o Brasil está fazendo festa, né? Não é o teu parente que morreu, não é o teu familiar, não é alguém... Então, isso no mundo todo representa o desprezo pela vida humana, a falta de empatia, enquanto se está morrendo as pessoas ao lado de um estádio de futebol, onde a ansiedade para voltar a campo e receber os grandes salários e brilhar nas glórias representa aí uma semelhança muito infeliz e uma coincidência com o Coliseu, onde as pessoas morriam na arena diante da torcida dos romanos alienados de Aloprato, né? Então essas medidas são totalmente um desprezo à vida humana, é óbvio, né? Porque na verdade é crime. E os médicos dizem, as máscaras elas funcionam, senão não haveria cirurgião vivo, todos se contaminariam facilmente ali. Ok. Miguel, vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos em sequência, tá? 11h53. Deixa eu só ver aqui. Agora sim, Miguel. Vamos lá, agora. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor.
Tá, então, nosso breve espaço aqui na programação, né, 11 horas e 54 minutos. Esses são, né, os nossos patrocinadores que a gente traz dentro do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Miguel Brambila, nós temos aí 5 minutos para fazer alguma consideração final, alguma análise, né? Até porque nós estamos também aqui no Rio Grande do Sul com alguns efeitos políticos, alguma observação, algum olhar de muitas pessoas no estado sobre a reinterpretação das bandeiras ontem do governador Eduardo Leite, que mais uma vez deu um aval, né, para que a nossa região serrana seguisse com a bandeira laranja. A boa novidade é que os municípios podem apelar individualmente, né, como municípios a partir você não duvide que sexta-feira é novamente o mesmo drama, né? Bandeira vermelha, e aí a mesma viagem, né, o digital que seja a mesma apelação. É o negociador, certo, o governador Eduardo Leite, mas o sistema passa a perder a credibilidade a partir do momento que todo final de semana nós temos um pânico, fecha ou não fecha? Ou fecha ou não fecha. Qual é o critério? Se ele recebeu os dados antecipadamente, se ele sabe que cada prefeito, sexta-feira, vai haver uma nova avaliação e o governador recebeu os dados, aí ele decreta a bandeira vermelha e depois, no domingo, volta a bandeira laranja, aí perde a credibilidade e a população passa a descrer da sua firmeza. Não se trata aí de ceder às pressões, se trata de uma questão coerente, lógica, como você está jogando pouco. Você não pode usar seus trunfos, seus blefes de uma maneira leviana, nem seja na ponta que você ouvia ou como jogar, porque você perde a credibilidade. Então é isso que é importante que se tenha em mente, Edinho. Nós precisamos ter a consciência de que o comércio está se cuidando. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, tive que circular ontem pela cidade à tarde, todas as lojas têm álcool gel em abundância na entrada, no caixa, não há grande fluxo de pessoas dentro das lojas. Na rua, sim, mas mesmo assim, muito pouca gente sem máscaras, né? Aliás, não conheço nenhuma pessoa que tenha sido multada, né? Sempre tem um aloprado ou outro sem máscara, mas nenhuma pessoa foi multada até hoje. Nenhuma pessoa que eu tenha visto a notícia, em Caxias do Sul, pelo menos, foi multada. Mas o uso de máscaras é importante, sim, e você encontra aí a maioria das pessoas. O contágio pode estar acontecendo ainda, apesar da fiscalização, nos ônibus, ainda inevitavelmente em rebanho, alguns negacionistas, algumas pessoas que não resistem, por exemplo, a visitar as suas famílias nos finais de semana, em vários locais, não somente na periferia, mas desde sempre nós temos dito que quem está sofrendo mais são os pobres. Mas se existe a garantia de leitos, o comércio precisa funcionar, porque não há como o Estado pagar as contas das pessoas. O desemprego cresce, as empresas, muitas delas quebraram, as linhas de crédito não chegam da maneira como deveriam chegar. Vamos ver o que vai acontecer nessa transição aí do presidente da República, caso ele esteja contaminado, porque, como nós tínhamos dito, né, esse auxílio emergencial que foi prorrogado agora é para coincidir com as eleições. Porque antes não tinha dinheiro, agora tem. Então, quer dizer, é para garantir o poder nos municípios, inclusive ainda dando para alguns, mas muita gente ainda não recebeu. Você vê aí os noticiários, essas filas online do aplicativo da Caixa, não funciona, muita gente que precisa não funciona, muita gente que não precisava roubou. Então ainda continua o desprezo à vida humana. Vamos torcer, sim, que continue bandeira laranja em Caxias do Sul e que nós recuemos ainda mais, mas é preciso agir ainda na direção da criação dos leitos, ter leite sobrando sempre. Eu acredito que na média de 70%, 75% de ocupação vai nos manter em bandeira laranja. O que não pode acontecer é toda sexta-feira esse pânico das pessoas, né? Isso é irritante, isso é vacilante, e um governo vacilante, né? Então, quer dizer, a notícia boa é que os municípios agora podem, e creio que o governo do estado, querendo garantir estatísticas, disse o governador ontem que nós estamos melhores aqui no sul, dos estados do sul que estão melhores nessa questão, garantir para o estado boas estatísticas, aí entra uma questão política, então Caxias do Sul entra aí no suporte dos municípios regionais. Mas também, né, você não pode pagar pelo mal feito dos outros. E o que acontece em sociedade normalmente é isso, né? Uma corrente, né? Os bons pagam pelos maus. O bom político paga pelo mal político. Então, já que podemos apelar como município, acreditemos
que vamos continuar agindo em direção positiva e que a economia de Caxias não vai sofrer tanto quanto se imaginava, né? Tanto pior que seria. Então, vamos acreditar que sim, né? Edinho. Eu ouço você falar e não sai da minha memória ontem as perguntas dos jornalistas ontem, né? Fazendo questionamentos muito fortes, né? Perguntando assim, o que está acontecendo com a região Caxias? Porque já é a terceira vez que você reavalia e volta para a laranja. Há um desencontro de dados técnicos, há erros nos cálculos, o modelo está inadequado. Muitas pessoas perguntaram perguntas de forma dura. Claro que o governador fez uma avaliação com uma longa explanação para poder buscar um ponto de vista, para poder justificar tudo isso. Mas vamos ver como é que vai ser, porque começa a colocar em xeque até mesmo o propósito dessas bandeiras. Né? Como é que vocês colocaram em xeque o propósito desse modelo que foi implementado dentro do estado do Rio Grande do Sul, do qual acho que deveria ter a oportunidade de dar a ampla participação de todas as instituições gaúchas, o povo gaúcho na deliberação sobre esse modelo. Mas enfim, vamos aguardar. Miguel, meio-dia, nosso tempo está encerrando. Evidentemente que nós queremos o bem de todos, né? Nós não queremos a estagnação, não queremos que o Estado vire omisso, criando embarreiramentos para livrar ou para abreviar a sua responsabilidade, porque nós temos direito à saúde e os repasses da saúde deveriam estar acontecendo, os hospitais deveriam estar sendo agora erguidos, nós éramos para estar ampliando, né, um monte de questões de leitos, e aí quem sabe por abreviar suas responsabilidades é mais fácil colocar um decreto e mandar o pessoal para casa. Vamos estar aguardando como é que vai ser as interpretações no plano de fundo de tudo isso, até porque diz que até o próprio prefeito Cassina deixou muito claro que está criando um modelo também para Caxias do Sul, mas que está buscando prevenção jurídica para tudo isso. Então, nessas interpretações jurídicas, cada um quer fazer o meia-culpa, né? Eu não tive culpa, eu tive que lidar do jeito que deu, mas eu juridicamente busquei as blindagens judiciais e fiz os decretos que tinha que se fazer, não tenho responsabilidade sobre tudo isso. Vamos estar aguardando. Miguel, muito obrigado pela tua participação, meu querido, e amanhã nós vamos estar aqui na quarta-feira, já metade da semana de novo, Miguel. É verdade, assim, um breve apanhado só de 30 segundos disso que você está falando é o que nós temos dito aqui. E estão certos os governantes, né? Eles precisam se defender juridicamente. É muito difícil você governar sem se responsabilizar juridicamente, ainda mais nos tempos de hoje, onde a judicialização da política ela é positiva até certo momento, mas em muitos pontos ela tem aí um viés político de perseguição, sim, uma parte dela. Podemos acreditar também que existe isenção total na justiça, a isenção política total na justiça, mas está demorando, é preciso ser rápida essa questão ainda das bandeiras locais. Mas avançou, temos dito que avançou sim, e vai avançar, e vamos andando na medida dos desafios, Edinho. Muito obrigado pela presença de todos no programa, obrigado, Edinho Soares, vem o Bitcoin meio-dia com a Melissa Bueno, não é? E nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um Sobe Caxias by Bitcoin. Um grande abraço, Edinho, até mais, e saúde para o presidente, esperemos que ele melhore. Verdade mesmo, né? Nós queremos que paremos de perder vidas em todo o mundo. Nós vamos agora encerrando o nosso Sobe Caxias by Bitcoin, já tem a Melissa Bueno trazendo para você o Bitcoin meio-dia. Você está acompanhando a programação da nossa Bitcoin TV. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.